Fala, galerinha da história, professor Augusto Contreiras falando. Espero que estejam todos bem. Nosso assunto hoje é esse aí, sociedades e impérios ameríndios, ou em outros nomes, altas culturas pré-colombianas. Bem, primeiramente, o que você entende pela palavra ameríndios? Bem, gente, uma resposta aí com base nas partes componentes dessa palavra. Amer vem da palavra América e índio tem a ver com a palavra índios, né? Portanto, literalmente significa índios da América. Mas o que significa a palavra índios, gente? O que diz o senso comum de vocês sobre essa palavra aí? Bem, vamos às respostas contextualizadas historicamente. Ou seja, o significado que eu vou dar aqui não é o significado exato que a palavra tem, tá? Então, índio é aquele nascido no país em que vive, especialmente falando dos povos que já habitavam um território não colonizado. Isso é importante, né? Um território não colonizado. Aborígene, de onde eu tirei esse significado? De um site eletrônico chamado dicio.com.br, que vem da palavra dicionário, né? Acesso em 6 de 4 de 2021. Ou seja, contextualizando historicamente, índio tem o mesmo significado que indígena, tá? Beleza, deixa eu apagar aqui. Teorias da ocupação da América. Isso aqui não tem a ver diretamente com o nosso assunto, gente, mas indiretamente tem, tá? Então, teorias da ocupação da América ou correntes de ocupação da América. Vamos lá, vamos à legenda aqui embaixo. Corrente Malaio-Polinésia, está aqui em verde, né? Então, grupamentos humanos saindo ali das ilhas da Malásia e da Polinésia, atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram às costas aí da América do Sul e América Central, né? Corrente asiática, que é a mais aceita pelos estudiosos. Grupamentos humanos saindo ali da Ásia e atravessando uma espécie de ponte de gelo chamado Estreito de Bering, que liga justamente a Ásia à região, digamos ali, vamos chamar assim, noroeste da América do Norte. Eles atravessaram e foram se dispersando pela América do Norte, América Central, até chegar na América do Sul, né? E a corrente australiana, bastante semelhante à Malaio-Polinésia, né, também atravessando por mar até chegar na América do Sul. Bem, destaques destas teorias. Teoria do Estreito de Bering, ou corrente asiática. Liga o extremo leste da Ásia ao extremo oeste da América do Norte, né? Na verdade, extremo noroeste, né, para ser mais exato do ponto de vista geográfico. Ocorre um congelamento do mar, né, em determinada época ou épocas do ano, durante alguns anos, não sei, não saberia precisar para você exatamente isso, quanto tempo essa ponte fica congelada, né, o mar se congela. Ela teria cerca de 85 quilômetros de extensão. Então, grupos humanos atravessaram essa ponte de gelo entre 15.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Teoria Malaio-Polinésia, ou corrente Malaio-Polinésica. Grupamentos humanos atravessaram o Oceano Pacífico entre 6.000 e 4.000 anos antes de Cristo. E teoria australiana ou corrente australiana, igual à anterior. Alguns autores juntam as duas últimas teorias em uma só. Gente, essas datações aqui elas variam muito de livro para livro, de autor para autor, tá? Referenciais históricos geográficos dessas altas culturas. Por que o nome altas culturas? Né? Os astecas, maias e incas, eles desenvolveram sociedades complexas com um grau de
desenvolvimento assim socioeconômico bastante diferenciado em relação a algumas sociedades aqui da América do Sul, particularmente no Brasil, né? Nós vamos falar basicamente dos astecas e dos incas, tá? Mas eu citei os mais que ele também faz parte dessas altas culturas. Onde se localizavam estas altas culturas que formaram impérios? Os astecas, há uma controvérsia entre historiadores sobre isso, eles não teriam formado propriamente um império, ao contrário, formaram uma confederação de cidades e cada cidade tinha uma espécie de governante próprio, embora houvesse uma espécie de imperador de todo esse império, entre aspas, astecas. Né? Então, os astecas não teriam formado um império propriamente dito, com a capital e um rei com fortes poderes. Os incas não, esses sim formaram um império. Tá? Então, onde se localizavam estas altas culturas? Obviamente, na América, que os europeus chamavam de Novo Mundo. Né? Em que parte da América? Na Mesoamérica, ou seja, no meio da América, que hoje corresponde ao México e parte da América Central, e a região andina central, que corresponde à Cordilheira dos Andes, daí o nome Andina, né? Que hoje corresponde mais ou menos, né, gente, Peru, Bolívia e Equador. Motivos da vitória dos espanhóis sobre incas, maias e astecas. Isso aí, gente, obviamente, quando os espanhóis passaram a explorar e colonizar a América, né? Então, eu coloquei aqui 3 aspectos que eu julguei principais, né? Doenças. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos espanhóis foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira epidêmica e fulminante. Superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas e arcabuzes. Alianças. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertar dos seus algozes. Quem eram os algozes desses povos? Incas e astecas, tá? Complexos agrícolas. O nosso livro didático ele coloca aí esses complexos agrícolas. O que quer dizer mais ou menos isso? Se formaram grandes regiões produtoras de algumas culturas, do ponto de vista vegetal, de algumas culturas específicas. Aí estão elas, né? Do milho, na Mesoamérica, dos tubérculos, nos Andes centrais, né? E da mandioca no norte e no litoral leste da América do Sul, tá? Excedente camadas sociais. De uma certa forma, gente, eu vou fazer uma reprise aqui de pré-história, né? A passagem da pré-história para a história. Qual a relação existente entre produção de excedentes alimentares e surgimento das camadas sociais? De uma forma muito simplificada, pedagógica e didática, seria essa aqui. Quando o homem começa a desenvolver a agricultura, ou seja, produzir suas próprias fontes alimentares, essa aqui é representada pelo número 1, né? Número 1. Ele vai produzir um excedente, algo a mais que não vai ser consumido imediatamente. Vai haver uma sobra de alimentos. Esse excedente ele pode ser guardado e armazenado de alguma forma para ser consumido em épocas de escassez, né? Então, esse excedente, pessoal, começa a se perguntar quem vai guardar, como isso vai ser guardado. Então, de uma forma que eu não saberia explicar de forma precisa aqui para vocês, esse excedente, aí a gente vai para o número 3, ele vai ser controlado por funcionários, burocratas, soldados e sacerdotes. Essas pessoas vão começar a se destacar da sociedade e a sociedade vai sofrer um controle por parte dessas pessoas, ou de forma aceita, ou seja, consensual entre a própria sociedade, ou de uma forma, digamos, imposta, né? Então, o que vai acontecer? Se alguém vai controlar esse excedente, a produção e a distribuição e o consumo desse excedente, essa pessoa, vocês hão de convir que ela vai começar a exercer um poder sobre essas pessoas, um poder político.
E elas que vão criar, inclusive, uma instituição política chamada Estado, que vai criar leis para, inclusive, legitimar o poder dela sobre o resto da sociedade. Então, aquele mundo igualitário da pré-história, que existia no período paleolítico, em parte do neolítico, na passagem da pré-história para a história, e ali, numa espécie de período intermediário chamado Idade dos Metais, vão começar a surgir classes sociais. E, portanto, vão começar a surgir aqui o que? Classes sociais ou camadas sociais rígidas, né? Que é o que está aí no número 4. Então, você vai ter uma espécie de complexidade social. Aquele sentimento de igualdade isso aí, entre as pessoas, né, que todos tinham acesso ao alimento, todos consumiam alimento, e se existir alguma liderança, era uma coisa consensual, isso vai começar a desaparecer, ok? Vamos apagar aqui. Informações adicionais. O que significa a palavra tubérculos? No singular, caule arredondado que algumas plantas verdes desenvolvem abaixo da superfície do solo, como órgãos de reserva de energia. Em geral, amido e inulina. De onde eu tirei essa informação? Wikipedia, acesso em 31 de março de 2021. A palavra América foi criada em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que veio junto com a expedição de Cristóvão Colombo, que chegou a esse continente em 1492. Exemplos de tubérculos: batata doce, cenoura, beterraba e mandioca. Então, essa complexidade social que começou a surgir lá na pré-história, embora não seja o assunto principal da nossa aula aqui, ela vai ser típica dos povos Inca, Maia e Azteca, tá? Do vídeo que eu passei para que vocês vissem, eu queria destacar algumas coisas aí. A primeira setinha à direita, né, no sentido horizontal, tem aí povos alóctones. O que quer dizer isso? Os povos que habitavam a América, deu para vocês perceberem naquelas teorias de ocupação da América, eles não eram originários da própria América, senão eles seriam autóctones, tá? Então eles não são originários da própria América. À esquerda, visão histórica da América. Que tipo de visão é essa? Uma visão eurocêntrica ou eurocentrista, centrada no pensamento europeu, né? Quem criou essa visão de história da América, muitas palavras que ficam aí nos capítulos de história da América foram os europeus. Por quê? Aí eu vou explicar o porquê através de dois exemplos. À esquerda, né? Aqui, ó. Às vezes, esses povos são chamados de povos pré-colombianos. Pré significa antes de colombiano. Colombiano tem a ver com o quê? Antes de Cristóvão Colombo, ok? E Cristóvão Colombo era um navegador europeu a serviço da Espanha, particularmente um navegador italiano a serviço da Espanha. Portanto, a expressão pré-colombiana é eurocentrista, centrada na história europeia. À direita, América vem de Américo Vespúcio, que era um navegador europeu que veio na expedição, de Cristóvão Colombo. Portanto, o nome dos capítulos sobre povos ameríndios, quando eu coloquei ali sociedades ameríndios, eu tirei do capítulo do livro. É uma tentativa de fugir desse eurocentrismo. Em vez de usar a expressão povos pré-colombianos, o autor do livro colocou, é uma expressão até louvável, vocês vejam que ele colocou o título, Sociedades e Impérios Ameríndios. Mas mesmo assim ainda tem uma pitada de eurocentrismo, a palavra América, né? É muito difícil você fugir disso. Beleza, pessoal? Vamos apagar aqui. Primeira viagem de Cristóvão Colombo, em 1492. Esse assunto tem a ver com grandes navegações, gente, que nós não vamos abordar aqui, tá? Vamos lá. Cristóvão Colombo, olha o caminho que ele fez. Ele saiu da Espanha, veio, chegou aqui primeiramente a um conjunto de ilhas, né, e retornou para Portugal.
Ele, na verdade, pretendia chegar a uma região chamada Índias, produtor de especiarias, que tinha um valor comercial muito alto na Europa. E não vai ser só a Espanha, não. Portugal são os países, digamos, pioneiros. Nós não vamos tratar, repito, desse assunto grandes navegações aqui. Então, na verdade, ele queria chegar às Índias navegando no sentido ocidental. Mas, repito, desculpem até, estou falando pela terceira vez, nós não vamos tratar desse assunto aqui. Então, Cristóvão Colombo, quando fala assim, descobriu a América, os desavisados vão pensar, então ele descobriu a América do Norte ou a América do Sul. Não, ele descobriu um conjunto de ilhas que pertence hoje à América. Hoje, esse conjunto de ilhas tem as seguintes denominações aqui, ó, Santo Domingo, Jamaica e Cuba. E a capital de Cuba está aqui, ó, Havana. Né? Então ele chegou a esse conjunto de ilhas que realmente pertence à América, mas ele não chegou nem na América do Norte e nem na América do Sul, tá? Vamos apagar aqui. Bom, alguns destaques dos povos incas. Eles formavam camadas sociais rígidas, com pouco ou nenhuma possibilidade de ascensão social. Eles formavam um império centralizado, forte centralização política. Então, eles tinham uma espécie de rei que tinha amplos poderes sobre o império, né? Cusco era a capital do império. Economia de base agrícola e sem comércio. Os pagamentos eram feitos em produtos. As terras eram do Estado, propriedade estatal da terra. Não havia propriedade particular das terras. E eram considerados um bem particular do imperador, que era considerado um deus sol, que distribui as terras à comunidade. Né? Então, vocês vejam essa coisa da junção do poder político com base na religião. Né? Impostos eram pagos em moeda, em dinheiro? Não, eram pagos em produtos que os camponeses e artesãos deveriam pagar ao Estado Inca e em trabalhos obrigatórios. Então, impostos em produtos e em trabalhos obrigatórios, que eram chamados de mita. O que era essa mita? Camponeses, artesãos, escravos, ou seja, as camadas mais baixas, né, gente? É sempre elas que suam, né? É sempre elas que pegam no pesado, vamos usar essa expressão, né? Faziam o quê? Construíam palácios, templos, estradas e outras obras, né? Qual a forma de governo? Era uma democracia? Era uma tirania? Era uma ditadura? Não. Era a chamada monarquia teocrática, um rei cujo poder vinha dos deuses, né? Então, o rei, entre os incas, era considerado praticamente um deus vivo. Localização, ficava no Peru, Bolívia, Equador, parte do Chile e da Argentina. Quer dizer, a parte norte desses dois países, né? Abrangia também a Cordilheira dos Andes. Eles inventaram um sistema de comunicação e contabilidade, né? Chamado Quipu. Na internet vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso, ok? Astecas, destaques, sociedade de classe. Então havia uma possibilidade de ascensão social. Havia uma hierarquia social, mas havia uma possibilidade de ascensão social, repetindo, dos camponeses em escolas do Estado. Dos escravos, eu não tenho certeza se essa possibilidade de ascensão era estendida aos escravos. Eu não tenho certeza, tá? Confederação de cidades. Então, os astecas não tinham uma cidade, eles não tinham uma cidade única em que o poder era concentrado fortemente nessa capital do reino, mas Tenochtitlan era a cidade líder, a cidade mais importante. Cada cidade tinha um chefe que era eleito pelas aldeias. Então, havia uma relativa descentralização política. Embora tivesse um imperador, uma espécie de rei, cada cidade tinha uma relativa autonomia. Por isso que se diz que os astecas não chegaram a formar um império com a capital única, um governo único. Tinha uma capital mais importante, mas havia uma relativa liberdade das outras cidades em relação a essa cidade líder. Né? Então, era mais uma confederação, e não um império, como os incas eram. Né? Economia de base agrícola, mas comércio em moeda. Bom, moeda de metal, como a gente conhece no nosso senso comum, não. Alguns exemplos de moedas: ouro e sementes de cacau.
Ou então, quando não era usada moeda, era troca direta de produtos por produtos. As terras eram do Estado, então não havia também propriedade particular das terras. Impostos em produtos, cacau, mantas, roupas, né? Só para dar alguns exemplos. Ou trabalhos obrigatórios, igualzinho lá nos Incas, só que mudava o nome. O nome era chamado Quatequil. Mesma coisa que as camadas mais baixas tinham que prestar serviços para os governantes. Que serviços eram esses? Construção de palácios, templos e estradas. Forma de governo, igualzinho aos Incas, né? Monarquia teocrática, com uma pequena diferença. O imperador era considerado quase um deus, e entre os Incas era considerado, segundo as minhas leituras aqui, um deus vivo. Localização, mais ou menos atual México, América do Norte. Uma particularidade dos astecas é que eles faziam guerras, mas qual o objetivo dessas guerras? Prisioneiros para os sacrifícios, ou seja, sacrifícios humanos, em honra ao deus Sol. Por que eles faziam isso? Para que o Sol sempre viesse no dia seguinte, ou seja, provavelmente eles tinham medo de que o mundo ficasse numa noite eterna. Então, eram feitos prisioneiros para os sacrifícios, tá? Sociedade asteca. Isso aí, gente, você tem inúmeros exemplos na internet. Eu fiz uma escolha pessoal aí, uma escolha minha, tá? Eu achei o aspecto gráfico legal e sem muitos detalhes. Em cima você tem o imperador e sua família, as classes dominantes, sacerdotes, nobres, chefes militares, nobres, comerciantes e artesãos. Na verdade, a gente excluiria aí os comerciantes e artesãos que formariam uma espécie de classe média, né? Mas aqui está sendo colocado uma espécie de classe média, mas eu farei essa diferenciação. Classe dominante, você só tendo os chefes militares para cima. Classe média, espécie de comerciantes e artesãos. E na classe mais baixa, os camponeses que tinham que prestar serviço militar e os escravos. Sociedade asteca, continuação. A sociedade era bastante livre. Eu achei interessante essa colocação aqui. Os membros da classe baixa poderiam, portanto, chegar a postos militares ou até mesmo a serem supremos sacerdotes. A sociedade dividia-se também através da pirâmide, né? Na base da pirâmide estavam os escravos e servos, no meio as famílias das casas grandes e no topo a nobreza. Havia escolas militares, religiosas e profissionais para as diversas classes sociais. Vamos considerar, gente, essa pirâmide social aí, vamos considerar só do slide anterior, tá? Sociedade Inca, pirâmide social do Império Inca. Desde o imperador no topo da pirâmide até chegar ao escravo. Possivelmente, a gente pode supor que esse escravo ou era um prisioneiro de guerra, ou não sei se isso era comum entre os incas, não tenho certeza, aquele escravo que não, aquela pessoa que não pagasse as suas dívidas e enquanto não conseguisse pagar suas dívidas, se tornava escravo do seu credor, né? Incas e astecas, semelhanças e diferenças. Semelhanças. Primeira, terras do Estado. Na verdade, eram considerados um bem particular do rei, né? Ou imperador. Eram usados pelo povo que em troca pagam tributo sem trabalho, mita ou quatequil, tributo pelo uso da terra. Em outras palavras, o rei presta um favor a esses camponeses que em troca dessa terra, para eles poderem sobreviver e pagar impostos ao Estado, impostos em produtos, além do mais, tem que pagar impostos em trabalho. 2. Forma de governo, monarquias teocráticas. Então, eram essas duas semelhanças entre os incas e astecas. Diferenças, eu dividi políticas sociais e econômicas. Vamos às políticas. Os incas formaram um império centralizado e os astecas formaram um império com uma certa centralização, mas com a relativa descentralização política. Diferenças sociais. Os astecas, na sociedade dos astecas havia possibilidade de ascensão social através de escolas de Estado, como a gente viu, e entre os incas, camadas sociais rígidas. Era muito difícil essa ascensão social. Diferenças econômicas. Comércio. Existia entre os astecas, sim. Entre os incas, não. Meus amigos, a gente fica por aqui. Grande abraço para vocês, prezados alunos e alunas, e até a próxima. Espero ter ajudado vocês a compreender essas duas sociedades aí. Valeu!